Chegou a hora de experimentar a NetAqui. Conexão rápida e confiável para realizar todas as suas atividades online sem interrupções. NetAqui Telecom, a internet oficial da ST3. Best Sounds. O primeiro passo do sucesso é sonhar. Vem gravar. A sua música está aqui. BC Filmes. Filmagens profissionais é aqui. Olá, bem-vindas a mais um Cá Entre Nós, um bate-papo real e sem filtro feito por mulheres e para mulheres. Onde você estiver nos ouvindo ou nos assistindo, este espaço aqui, ele é todo seu. Estou aqui mais uma vez nos estúdios da ST3 para conversar com mulheres fantásticas para mulheres fantásticas. Bom, você que já passou aí dos 35, 40 anos, está no auge da maturidade, vivendo plenamente, redescobrindo coisas boas, esse espaço é seu. Por quê? Cá entre nós. Tem coisa melhor do que um bom bate-papo? Mas antes de começar, eu quero agradecer as minhas parceiras, né? Amor e Sabor Doces Artesanais, a doutora Isaela Pagotto, Fran Lazarete Design Floral, L'Atelier, Lorali Moda Feminina e a psicóloga Priscila Koenig. E agradecer a ST3 por essa oportunidade. Bom, meninas, o episódio de hoje, o tema é liberdade ou solidão, a vida da mulher solteira. Hoje nós vamos falar sobre um tema que gera muitas reflexões, né? Afinal, estar solteira é uma escolha ou uma circunstância? É sinônimo de autonomia ou de vazio? As pesquisas recentes, elas têm mostrado que o cenário está mudando. Um levantamento do aplicativo Bubble revelou que 1 em cada 3 mulheres não tem interesse em se casar. Já um estudo do Instituto Locomotiva e da Question Pro apontou que 72% das mulheres afirmam estar felizes sem um relacionamento amoroso, enquanto apenas 67% dos homens dizem o mesmo. Os dados mostram também a questão das diferenças entre as gerações, né? Os que nasceram aí entre 95 e 2010 estão satisfeitos com a solteirice, só 80%. E os millennials, né? Eu aqui, nascidos entre 80 e 95, o índice é de 75%. Bom, esses números, né, nos fazem questionar, afinal, por que sempre se acreditou que as mulheres desejavam mais o casamento do que os homens? O que mudou, né? E é exatamente por isso que nós vamos conversar hoje. Então, prepare-se para uma conversa sincera, cheia de trocas e reflexões. Para isso, eu trouxe aqui 3 convidadas super especiais, eu vou apresentar cada uma delas. Uma é a Larissa. Larissa tem 37 anos, é empresária, divorciada e tem um filho de 18 anos, né, Larissa? Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, meninas, com vocês também, com todo mundo. Obrigada por aceitar o convite. Lisa tem 47 anos, ela é empresária, influencer, mãe de 2 filhas, né?
avó de 3 e divorciada. Maravilhoso. Lisa, muito obrigada por estar aqui essa noite. Eu é quem agradeço, Tati, o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada. E a Priscila, que é psicóloga clínica, organizacional, pós-graduada em marketing, tem formação europeia em coaching psychology e atua há mais de 25 anos na área e é a nossa profissional que nos vai ajudar aqui a debater com um olhar mais técnico, né, Pri? Sim, Tati, eu agradeço a oportunidade de poder contribuir um pouquinho aí com esse bate-papo. Que legal. Bom, Pri, vou começar com você, então. Pensando nesses dados que mostram que cada vez mais as mulheres estão felizes, solteiras e menos interessadas no casamento, o que você acha que pode estar por trás dessa mudança de mentalidade? É uma questão de evolução social, independência financeira, ou há outros fatores psicológicos envolvidos? Eu acho que o grande fator é o psicológico, né? A mulher começou a se descobrir, né? Antes nós fomos criados para servir, né? Então, nós tínhamos um papel social muito pré-determinado. Agora não. Agora a gente consegue escolher o papel que nós queremos exercer, né? E aí a hora que a mulher começa a se redescobrir, definir o que ela quer da vida, fica muito mais fluido, né? Então ela não quer voltar para aquela caixinha, né? Ela quer poder escolher, ter suas escolhas, ter a liberdade, que eu acho que é uma das coisas que a gente vai conversar muito aqui. E eu entendo que é muito isso. O homem, você estava lendo, né, alguns dados, né? O homem, normalmente, ele busca mais o ser servido, né? Então, é lógico que eles vão sentir mais falta do casamento, né? Claro, claro. Tanto que quando um casal se separa, é muito comum um homem já entrar num relacionamento novo mais rápido do que a mulher, né? Sim, sim. Isso acontece bastante. Porque, na verdade, infelizmente, é cultural dele, desde lá com a mãe, né, ser muito servido. Então, ele projeta o casamento para a continuidade disso. Então, eu saio, eu trabalho, eu tenho os meus amigos, eu faço minhas coisas e em casa eu sou servido, né? Quando a mulher descobre que ela não precisa mais exercer esse papel, é libertador. Né? Por isso que cada vez menos as mulheres, tenho várias pacientes que falam, não volto mais para assim, precisa contribuir muito para eu abrir um espaço aqui. Sim, eu quero ocupar esse lugar mais. Que vale a pena. Lisa, para você, o que significa estar solteira hoje? Você acha que é liberdade, que é solidão, às vezes sente um pouco de cada coisa? Como que é isso para você? Para mim, eu costumo dizer, Tati, que eu sou uma solteira muito estranha, muito esquisita. Respondendo a pergunta mais diretamente, quanto à liberdade, solidão, quanto a isso. De verdade, não tem muita diferença de quando eu não estava solteira para agora, quanto à liberdade. Então, eu não senti tanto. Mesmo num relacionamento, a gente se sente sozinha, né? Então, essa questão de se sentir solitária acontece também dentro do relacionamento. Independe do status, né? se solteira ou não, exatamente. E quanto à solidão, realmente é uma palavra que não cabe, nunca coube, acredito, na minha vida. E quanto mais agora. A solitude é uma palavra muito bonita e ela é muito real. Eu, de verdade, gosto muito, muito, muito da minha companhia. E nunca eu estou sozinha, quer no trabalho, quer em casa, sociais, tá sempre com amigos, família. Não tem solidão, não. Sim. E Larissa, você acha que mudou a visão da sociedade um pouco sobre a mulher solteira? Ou você acha que ainda existem estereótipos e julgamentos? Como você vê isso? Eu acho que o julgamento vem de outras mulheres. Incrível isso, né? Isso. É sempre mulher julgando mulher. Eu tô solteira já há um tempo e eu sinto, sim, que tem um julgamento. É sempre a pergunta que sempre refere-se. Você tá sozinha? Você tá com alguém? Né? Parece que a culpa é da gente de não ter alguém, ou que isso seja alguma coisa que prejudique de alguma forma. Então, eu acho que um pouco é visto sim, porém tem mudado bastante. Porque a gente vê mulheres maravilhosas, solteiras e bem resolvidas. Mas eu acho que sim, ainda é um tabu na sociedade. Uma mulher solteira, bem resolvida. Então, a gente vai quebrando isso aos poucos, né? Mostrando que a liberdade, ela é bem-vinda. Sim, tanto que a gente pode ver, por exemplo, tá passando o remake da novela Tieta, né? E lá tem aquela solteirona, como que ela chama na novela? Me esqueci o nome.
mas havia todo um estereótipo de que a mulher solteirona era amargurada, né? Isso, Até a palavra solteirona, né? É. Uma amargurada, uma pessoa que nunca se deu bem na Que deu vida, errado. né? Que assim. deu errado. Verdade. Então, havia esse estereótipo, né, Pri? Sim, exatamente, porque era a função da mulher. Casar, cuidar da família, procriar, né? Então, o estereótipo era muito forte. Hoje em dia, como nós temos alcançado aí outros objetivos, né? Atingido outros objetivos em empresas, desenvolvimento profissionais e tudo mais, eu acho que isso foi caindo muito, como a Larissa colocou. Mas eu acho que ainda tem muito julgamento, sim, de outras pessoas. Inclusive, será que essa pessoa pode participar do meu grupo ou não? Sim. Né? Sim. De pertencimento, Bastante eu isso. acho que pega muito. Sim, eu não me sinto à vontade, por exemplo, de estar num grupo onde todo mundo é casado. E eu sou a única solteira ali, entendeu? Por isso que eu acho que a gente vai buscando grupos de solteiros também, né? De certa forma, a gente sente um olhar julgador, né? Não sei se vocês também se sentem assim. Sim, Acaba não pode podendo falar. participar, né? Eu já tenho- comentei com a Pri. Perdão. Imagina. Aconteceu exatamente nesta virada de ano sobre esse assunto específico. Então, 2 casais de amigos meus e eles me convidaram para a gente passar o Réveillon em Ilhabela, enfim. E aí eu vi você falando, ai, não me sinto bem. E aí esse convite eu me senti muito privilegiada e lisonjeada. Sou uma solteira. Então, só que a gente constrói um respeito, uma consideração, um limite tão Sim. bacana. A gente estava conversando, né, Larissa? De honestidade, de caráter na nossa pessoa, como mulher, Liz. Sim. E aí você recebe um convite desse, foi uma coisa tão saudável, tão agradável, de respeito, foi maravilhoso. De É. verdade. Porque é uma coisa que você foi construindo, né? Acredito. Então, assim, com esses outros casais e tudo mais. Então, eu acho que quando a gente fortalece uma amizade e tudo mais, tudo bem. Mas, assim, por exemplo, numa reunião onde eu não tenho muito conhecimento dessas pessoas, eu acabo me sentindo deslocada de sim, certa sim. forma, sim. Não, e você sabe, eu tenho muitas mulheres que eu atendo que são executivas, né? Então, às vezes elas estão em outras partes do Brasil ou até do mundo mesmo. E aí, quando você pega um grupo de homens e uma mulher casada participando dessas viagens de negócios, é uma tratativa. Quando você tem um grupo de senti. homens Uhum. viajando a trabalho e uma mulher solteira nesse grupo, gente, é outra. incrível. A tratativa é outra, né? Então, assim, ela é vista de forma diferente, ela é tratada de uma forma totalmente diferente, né? Então, infelizmente, eu acho que ainda existe muito preconceito, tanto como a Lara estava comentando, de outras mulheres, Sim. mas de muitos homens também. Sim. Né? E aí é que eu sempre falo, até, Tati, dando uma dica, é muito do que a Lisa estava trazendo pra gente. Vai da tua postura, Sim. Acredito. né? Porque eles sempre vão tentar burlar esse limite, né? Sim. Porque é um preconceito enraizado, é uma crença da sociedade. Então, vai da mulher colocar o limite de ensinar como ela quer ser tratada, Sim. né? Independente Com do papel que certeza. ela está exercendo. Porque eu acho que hoje, tenho plena certeza, o fato de estarmos, ou alguém é solteira, já acreditam que ela está disponível. E longe disso. Exato. Não é assim, não é Não, nada é disso. incrível, gente. Vou até compartilhar uma coisa com vocês. Quando eu me separei, né, eu comecei a receber. Meu Instagram começou a bombar. Lembro, eu lembro. Foi sumida. Todo tipo Foi de sumida. pessoa. E eu comecei a receber mensagens de homens, inclusive casados, né? Então, coraçõezinhos, curtidas, favores. um bom dia. Tipo, vou jogar isca. Quem sabe pega, né? Favores. Não mensagens, não cantadas diretas, Porém, né? com- Porém, claro, ali, olha, tô aqui, viu? Tô casado, mas não tô morto. Gente, é demais, né? Como a degradante. pessoa acha que ela pode ter esse tipo de liberdade, Invadir, né? né? Invadir, Gente, invadir. aconteceu uma coisa comigo, eu lembrei do que você falou agora, Tati. No meu não acontece muito isso, sabia? Eu não tenho muito assim, curte ali, mas não fala, mas já aconteceu de falar. E eu achei invasivo. A pessoa entrava no meu Instagram e curtia as últimas fotos.
lá embaixo, pra mostrar que tava Que olhou olhando. tudo, é. E aí, eu entrei e era casado. Foto, esposa maravilhosa, linda. Aí ele fez umas 2 vezes. Na terceira, eu mandei uma mensagem pra ele. Próxima vez que você entrar no meu Instagram e curtir minhas fotos, eu vou printar, vou mandar pra sua esposa. Ele foi lá, descurtiu tudo e nunca mais fez. Porque eu acho assim, a postura, né? Uma postura Sim. deselegante da parte dele, que eu não gostaria de estar no lugar dela. E eu tenho certeza que se a gente tivesse mais esse tipo de atitude também, isso aconteceria menos. Com Esse aí, certeza. Não, nunca mais falou Sim. nada. Uhum. E também, né, a gente... É difícil saber o que tá vivendo, mas respeito se cabe em todo lugar. Tanto comigo quanto com a esposa dele. Exato. Nunca mais aconteceu, mas foram poucas as vezes. Não acontece muito. É realmente. Bom, é o tipo de coisa que, infelizmente, estamos suscetíveis, mas, É né, verdade. temos que colocar a barreira O e limite, né? aí eles entendem o Entendem. recado, né? Bom, Pri, ser solteira é para muitas mulheres um momento de autodescoberta. Eu acho muito legal a gente falar disso, né? Como que a mulher pode aproveitar essa fase da vida para ela fortalecer a identidade e entender melhor quem ela é? A gente já falou muito sobre isso, né? Que é experimentar, né? Eu sempre falo que assim, a partir do momento que você fica solteira, né? Falando da mulher que ficou solteira, né? Ela tem que experimentar, ela tem que vivenciar, ela tem que se jogar. Porque muitas vezes no passado ela tinha que cumprir alguns papéis, cumprir algumas regras, fazer algumas coisas que ela não queria. Eu tenho paciente que fala pra mim, eu queria ir num jantar assim, esse assado, mas tem que ficar lá no boteco, tomando a cerveja, porque como que eu vou deixá-lo sozinho? Então assim, o quanto nós já não passamos por situações agressivas, né? Então, muitas mulheres quando ficam solteiras falam, nossa, mas o que que eu vou fazer agora? Eu não sei direito quem que eu sou, eu não sei direito. E aí que eu falo, experimenta, se joga, agora é a hora, experimenta, né? E aí você vai perceber, nossa, eu gostei disso aqui. Isso. Nossa, isso aqui parece Isso. comigo. Nossa, isso aqui me fez Vai bem, né? redescobrindo. E aí você vai conseguindo criar a sua própria identidade, né? E a hora que você cria a identidade, fica muito mais fácil para você ir alimentando isso. Sim. Né? Alimentando a autoestima. Como foi para você isso, Liz, esse processo de autoconhecimento e como você, assim, é uma mulher muito ativa também, né? A gente vê que você faz bastante atividade física. Isso te ajudou nesse processo, assim, de se reconhecer, de se encontrar quem é a Lisa? Como você falou, eu sempre, né, fui muito ativa. Então, sempre trabalhando e fazendo as coisas, enfim. E a partir do momento que eu fiquei solteira, eu, como a doutora falou, eu acentuei tudo o que eu gostava de fazer e passei a experimentar coisas novas. E aí foi assim, é onde eu me encontrei. É fazer o que gosta. Então, como a gente estava falando aqui anterior, a doutora explicou, a gente fazia, casava, às vezes sem estar feliz, mas era o trato da papel que tem que se sociedade, cumprir, não é? a Parece que você instrução tem que da ter. mamãe. Então fazíamos, ok, e às vezes, ou muitas vezes, nem estávamos felizes ou completas, ou até se sentindo só. Mas enfim, era assim, conforme a gente foi pegando espaço, e literalmente passei a fazer somente o que eu gosto, sentindo que faz bem. Quer atividade física, que eu já fazia, não deixei, porque é uma coisa que me faz muito bem. E aí eu percebo e me empenho muito, eu aumentei muito o meu fluxo de viagem. Aumentei viagens mais significativas, eram coisas que eu já tinha interesse, vontade de fazer e não conseguia por N motivos, né? E aí fiz a partir de ter ficado solteira e é realmente sensacional. Aí a doutora até Experiências, mencionou, né? Exato, isso é muito bom, descobrir, se jogar e fazer o que gosta. É mágico. A doutora falou que, eu queria fazer tal coisa, mas como estamos no posto de... Claro, Sim. não vou, porque ali... E era literalmente isso. Eram só apenas vontades diferentes. Não quer dizer que nenhum era certo, nem que o outro era errado. Só era diferente o Incompatível. objetivo. Às vezes momentos diferentes também, Sim. né? Sim. Gostos. O que a solteirice trouxe para você de mais positivo, Larissa? Me redescobrir. Quem é a Larissa? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa de me doar muito pro outro. Então, e dependendo do relacionamento que a gente vive, isso vai minando na gente, né? Porque você vai se enquadrando dentro do que o outro acha que tem que ser. E aí, quando eu me vi solteira, eu falei, meu Deus, e agora? Então, eu me redescobri o que eu gosto, quem eu sou, o que eu não gosto. Hoje eu sei mais o que eu não gosto do que eu gosto. Isso é muito importante. Sim. Então, eu me redescobri.
que eu aceito, até onde eu vou, até onde eu não vou. E fiquei muito bem com isso, né? Que eu acho que é o mais importante. Eu já me senti sozinha. Teve uma fase que eu falei, meu Deus, eu tô me sentindo sozinha, parece que eu tô excluída, porque todas as minhas amigas namoram, estão casadas, então você vai se redescobrindo. Fazendo novas amizades, foquei muito no trabalho também, que é uma coisa que eu sempre gostei. E aí isso foi me ajudando. E eu peguei muito a Deus também, né? Abriu, assim, um espaço pra minha fé, que me conectou com uma coisa que eu sempre senti um vazio, mesmo estando acompanhada. E aí foi onde foi preenchido. Então, eu me redescobri totalmente, tanto na profissão, quanto nessa parte do meu contato com o íntimo, com Deus, né? Porque quando dói na gente, num certo ponto, é só a fé mesmo pra ir ali, te curar e te falar, não, você não merece isso. Então, eu me redescobri. É uma questão de vários aspectos a serem trabalhados, né, Pri? E eu acho que o desafio maior é, quando a mulher entende esse poder, fica muito mais difícil para ela abrir um espaço, né? Então, a hora que você tá ali, que você mora sozinha, que você tem a sua rotina, que se você quiser acordar 4:30 da manhã para correr, né? Você não tem que fazer café da manhã para ninguém, você não tem que esperar o outro acordar, exatamente, né? Se você quiser passar um sábado no sofá, ou então realmente ir para uma balada, ou fazer uma viagem, você começa a perceber que você tem o poder da tua vida em suas mãos. Sim. Então, cada vez fica mais difícil, acho que isso justifica os dados, né? De você querer abrir um espaço. Nossa, precisa valer muito a pena para eu abrir mão disso tudo. Precisa agregar muito, né? Precisa dar um sabor muito diferente na minha vida, porque tá muito bom desse jeito. Compatibilidade, pelo menos, que eu falo que eu sou a solteira que sai, viaja e tal, mas eu acredito piamente na instituição do casamento, no amor, tranquilamente. Então, não tenho problema nenhum com isso. Casaria de novo. O ruim é que a gente vê que quando não dá certo, você descasa, então você casa. Mas eu acho que se não der certo, não descasa. Já que descasou uma vez, né? Já sabe o caminho. Mas é mais ou menos por aí. Então, a gente, se acontecer, está bom. Mas que seja muito compatível. Exatamente. Tem que ser o mesmo, a doutora falou, acordar a hora que quer, dormir mais, que seja o mesmo jugo ali, ó. Aí não tem erro. Então, Pri, um assunto até que está aqui na minha pauta e eu gostaria de trazer, né? Quanto mais nos conhecemos, mais exigentes ficamos, né? Principalmente nas relações, sejam elas de amizade, de trabalho, principalmente nas relações amorosas. A experiência dos relacionamentos anteriores, as frustrações, né? Tudo isso, e assim, a certeza também, eu acho que é a questão da certeza de que a gente consegue viver muito bem sozinha, né? Nos mantém, a gente passa a ter uma certeza do que nós não aceitamos mais, né? Então, a gente tem muito claro o que não aceita mais. Isso vai subir numa régua, vai subir nessa régua. A subida dessa régua, ela pode chegar a patamares inalcançáveis? Sim. Temos Isso que tomar é um problema. com isso. Isso é um problema. A carinha da Lisa é melhor. Eu vou baixar essa régua. Não vou querer. Eu não quero essa régua tão alta. O que acontece? A gente passa a entender exatamente aquilo que a gente não aceita mais e o que a gente desejaria. Muitas vezes o que a gente deseja é projeção. É inexistente. Exatamente. Né? E aí é que vira um problema, porque aí você... Frustrado, nada certo. Por quê? Porque você conhece uma pessoa, você projeta algo naquela pessoa, quando você começa a vivenciar, opa, não era nada daquilo, né? Então, a projeção, ela é sim um problema. E assim, eu tenho algumas pacientes que falam assim, ai, tá bom, ir lá em casa, jantar, namorar um pouquinho, mas vai embora, não precisa dormir em casa. Né? Não precisa dormir, porque o meu espaço, então realmente começa a ficar muito seletivo. Então, outro dia eu tava vendo um Instagram que eu acompanho ele é um psicólogo de relacionamentos, eu gosto de acompanhar ele, assim, que eu acho ele muito sincerão, né? E ele tava falando exatamente dessa questão da régua, ele falou quando a régua começou a subir que a coisa ficou feia, porque o bom é a régua baixa, né? Porque se hoje você ganha 2.000, alguém te oferecer 3, você vai ficar feliz e vai pro 3. Não, mas se você quer o 100.000... Então, o que ele quis dizer com isso, eu entendi, né? Não que a gente tem que querer pouco, não isso, mas que a gente tem que ter uma régua que ela tenha um alcance, né, real. Atingível. Um alcance real. Então, quando a gente passa
relacionamentos que nos frustram, né? A gente acha que todo mundo é daquele jeito. E uma coisinha que acontece quando você tá começando a construir um novo relacionamento, já traz aquela lembrança, né? E você já fala, não, chega, para, não é... E aí que eu acho que fica perigoso essa questão da... A mídia nos traz né? isso. É. Não aceito menos do que esse olhar. Não aceito menos E do não que... vai as ser coisas não são sempre assim. perfeito, né? Então a gente vai acabando ficando. Nós vamos ficando inatingíveis, assim, né? Nos colocando num patamar parâmetro, muito alto. Sim. E real, muitas vezes, né? Larissa, teve um momento que você percebeu que a segurança em si mesma mudou completamente a forma como você se relaciona? Com certeza. Com certeza, porque aí a forma que você se vê é que você vai deixar com que o outro te trate. Então, melhorei muito a minha autoestima, a confiança que eu tenho em mim, o que eu posso ser para outra pessoa, que eu acho também muito importante a gente falar. A gente é cheio de querer cobrar do outro o que a gente quer, mas a gente está oferecendo mesmo para ter esse tipo de pessoa que a gente quer na nossa vida? Exatamente. Então, eu acho que no meu caso foi de construir uma pessoa que eu quero ser para alguém, para essa pessoa chegar até a mim. Né? Porque também a gente também quer exigir tanto do outro e às vezes não entrega quase nada. Hoje, repara pra você ver em conversas assim com amigas minhas, eu quero que seja assim, assim, assim. E você vê que a pessoa não é assim também. Então fica meio assim estranho, né? É um caminho que ele tem que ter idas e vindas, né? Eu tenho que oferecer pro outro também. Então eu estou construindo isso, né? Eu sou mais focada no profissional, mas o meu pessoal tem que trabalhar também, né? Preciso. Pra poder... Né, ter Claro. esse relacionamento com outra pessoa de forma saudável. Exatamente, porque a gente também tem que se construir para encontrar o que a gente busca, né? Sim. Lisa, você sente que algumas pessoas ao redor se incomodam com a sua independência e autoconfiança? E como que você lida com isso? Vou ser bem franca mesmo. Se tem, de verdade, não transmitem ou não transparecem. Não chega muito pra você. Pelo contrário. Elogiam. E como que é? Como que faz? Ai, também, que admiro. Ai, que legal, você foi viajar. Só papapá. positivo. Aham. De verdade, não transparecem, não chegou nada tipo, nossa, tá muito viajada. Não, é bacana. Ai, que bacana, eu vou me planejar também. Ai, vou fazer também. Independente se é na condição de solteira ou como casal. Uhum. De verdade, só positivo. E você, Larissa, você acha que as pessoas se incomodam com a sua independência, com a sua autoconfiança? Porque às vezes as pessoas pensam que é uma questão, essa daí agora se acha. Tá se mostrando, Né? A gente Eu acho Tá que se ela- mostrando, Quando é né? dessa forma, não chega diretamente pra gente pra falar, né? Às vezes Sim. eu sinto assim uma pergunta que vem meio como uma alfinetadinha, e eu entendo que Isso. mas aí a gente vai desconstruindo isso, né? As pessoas Sim. têm mania de julgar a gente pelo que estão vendo. Não conhece, nunca conversou, não sabe da nossa história, do que a gente passou, né? Eu falo que eu sou míope, gente. Eu olho assim, eu nem enxergo. Aí as pessoas, mentira, não, nem te vi, eu não enxergo direito. Então, acho que isso é construído do fato da pessoa te julgar sem antes saber. Nunca chegou diretamente, mas a gente percebe, às vezes, numa conversa, a pessoa dá uma alfinetadinha ali. A gente percebe Sim. que, às vezes, para algumas mulheres, a liberdade de outras mulheres é uma coisa que afeta ali. Até pelo fato de, às vezes, querer ter essa liberdade e não ter a coragem de ter, né? Sim. Sim. E isso eu acho que é muito sim. legal, né? É uma linha muito tênue de você ser julgada ou você inspirar, Uhum, né? Que é o que a Lisa estava falando, ela inspira, né? sim. E eu conhecendo a Larissa também acho que ela inspira. Ela inspira, com Ela- certeza. Então, assim, é uma linha muito tênue. E eu acho que até como dica, né, para que isso cada vez seja mais transformador na vida das mulheres, é exatamente a postura delas. Quando a gente pergunta muito, mas o que você acha? Mas como você faria? Ou se vem um julgamento, eu deixo de fazer, ou eu deixo de mostrar. Várias pessoas chegam para mim e falam assim, mas será que eu devo postar? Mas eu queria postar, será que eu posso? É tua vida, vai, se joga, apresenta, né? Por quê? Porque aí você começa a sair do movimento de ser julgada para inspirar. Nossa, Sim. aquela mulher tem força, aquela mulher tem coragem, aquela mulher faz, acontece, né? Quem quer julgar, vai julgar de qualquer forma, né, Pri? Exato. A pessoa que já tá com o olhar pra te julgar, independente do que você tá fazendo, Isso. coisas boas ou ruins, ela vai achar uma maneira E de vai falar. julgar, seja pro bem ou pro Exato. mal. Então, se a gente ficar pegada nisso, não vive. E quando a gente tem a convicção, você tem uma noção, por exemplo,
que a gente comentou agora. Ai, fui fazer um passeio, vamos dizer, bacana. Ai, fui fazer uma internacional, sozinha. Suponhamos que tivesse uma crítica negativa. Suponhamos. Nossa, só foi separar que viajou para fora do Brasil. Suponhamos, não ouvi, mas vai que. Ainda assim, nessa minha convicção e percepção de que é bacana, é certo, é próspero isso, ainda assim não atingiria. Porque eu sei que seria uma crítica com aquele fundo. Ai, filha da mãe, queria também. Eu sei Mas que não te é. atinge porque a sua autoestima Eu não sei se é é autoestima. excelente, Mas, né? amiga, como Tem que essa alguém questão também. falaria contra ou achar feio ou errado uma viagem bacana internacional? Não tem como. Que tipo de ser humano criticaria negativo? Muito. Mas mas quem muitos. Às vezes que não muitos. chega até você, mas É, provavelmente sim. muito, sim. Mas sim. o fundo, a verdade não é que é ruim. Ai, que ruim. Sim. Ir pra fora, que horror. Prefiro ficar dormindo em casa. Não, Uhum. é ótimo. Só que se falou ao contrário, é porque queria fazer. É porque queria estar lá. Mas é né? a sua postura mental É. que te blinda disso. É. né? Exatamente. Por isso que não é. Por isso que não Às é. vezes a gente você não- evita já gostei da pensando palavra. que o outro vai falar. Exato, É. exato. Adorei. E aí, meninas, também tem uma questão que a gente tem uma pressão externa, né? De que temos que provar que estamos sempre felizes. Ah, já que eu sou solteira, eu tenho que me validar também. A gente até conversou sobre isso. Mas a gente sabe que não é sempre assim, né? Nossa rotina é exaustiva. Você ainda tem filhas adultas. O seu tem 18, também já se vira um pouco mais, né? Mas há uma rotina exaustiva de que a gente não tem com quem dividir as tarefas básicas do dia a dia. É um mercado, é isso, aquilo, é tudo a gente que tem que fazer, né? E rola uns altos e baixos também, Sim. né? É, rola essa questão de, às vezes eu também queria ter alguém aqui para dividir os meus BOs, queria ter alguém para eu chegar em casa. Às vezes eu falo, às vezes eu queria alguém para chegar em casa. E tá tudo lá feito, igual eu fazia antes. Sabe? Calma, é isso que eu ouvindo os queria. robôs, cara. É tudo verdade, lá deixa a feito pra inteligência mim, artificial sabe? fazer isso. Nunca desejei tanto alguma coisa que a Kim Ah, Kardashian. não, gente, tem que ser gente de verdade, né? E porque a rotina exaustiva nos faz, assim, sentir vontade de dividir os momentos com alguém, né? E como que vocês lidam com isso, com esses altos e baixos, com essa pressão de ter que dar conta de tudo? Como que você Eu pensa? acho que eu já tô com uma energia masculina de tanto ter que fazer tudo sozinha. Exatamente. Tenho que dar conta de tudo. Eu sinto esse cansaço às vezes. Nossa, se tivesse alguém aqui pra dividir, pedir pra ir lá enquanto eu tô aqui, ia me ajudar. Isso atrapalha que chegue a pessoa certa, porque quando a gente foca muito ter alguém numa posição ali pra te beneficiar e o resto. Porque tem gente que vai fazer essa posição, mas aí pode acontecer tantas outras coisas que vão te deixar perturbado. Então, eu falo, não, calma. Vai acontecer no momento certo. Eu dou conta, se eu tenho que passar por isso, eu preciso crescer de alguma forma aqui. E na hora que tiver a pessoa certa, eu tenho que entender que aí eu vou me colocar no meu lugar. Porque eu sou tanto de resolver, de fazer, que quando alguém quer fazer, não, pode deixar, eu consigo, eu dou conta. Aí eu não. Porque eu tive que ter essa postura. Carrega mesmo. É uma Eu coisa não. que a gente tem que aprender, porque quando a gente entra nessa energia masculina, né, Pri, que a gente dá conta de tudo, Sim. porque E a gente a não vida dá, nos né? A gente exige, acha não que dá, mas não dá. E acaba que a gente não deixa espaço para o outro dar conta também junto com a gente. Como que funciona isso? Primeiro, assim, é legal falar que na vida de casado também tem isso. Né? Também tem mulheres que falam. Exatamente, Ai, com eu Um filho, certeza. é um marido, é um filho a mais. Olha pro companheiro e fala assim, não precisa. Mas falando com essa realidade, o que que eu sinto, né? Nós precisamos deixar um espaço para que o outro exerça o papel deles também, né? Assim como os filhos, né? As três têm filhos, então eles precisam ter as funções deles na nossa vida. E não a gente domina. O tempo que ele faz, eu já fui, voltei e pronto, e já resolvi. Essa praticidade trouxe muito isso. E essa energia masculina, Tati, eu concordo, vai ampliando, e nós vamos tomando um espaço que é do outro, né? E isso, para uma nova relação, também dificulta muito. Eu tenho muitas pacientes empoderadas, graças a Deus, e elas têm muita dificuldade de se relacionar.
Sim. né? Primeiro porque o homem, a grande verdade ele tem medo de mulher empoderada, né? Exatamente. Eu sou casada e meu marido sempre fala, precisa ser muito forte para estar casada com uma mulher empoderada, porque ela não precisa de você. Ela quer estar com você, Mas não né? precisa. Ela não precisa. Então, é um movimento que nós precisamos nos fortalecer, sim, determinar, sim, mas deixar o espaço. Né? Sabe aquela coisa de abre pra mim? Né? Você eu já acho- até abriu e você fala, opa! Sim. Eu acho que é uma questão também da gente entender os papéis, né? Não pode ter uma inversão de papéis, de certa forma. Então, o homem, ele tem que ter um papel cuidador Exato, também, né? exato. Tem essa questão. E quando a gente fica solteira, a gente vai tomando tanto conta de tudo que a gente vai pegando esse papel de cuidar e acaba atraindo um homem para cuidar, talvez, entendeu? Pode acontecer, não pode? Eu Energia já mais vi, feminina, vi né? muito. E o que mais tem é homem com energia feminina ultimamente. Tem mais essa também agora. Tem, bastante. Né? Deixa que a Mas não mulher dá certo. cuida, a mulher Sim. toma conta, a mulher resolve. Não, pelo amor de Deus, né? Bom, aí vem a maturidade, a autoconfiança, o conhecimento de si mesma, a independência financeira, que é importantíssima, e as prioridades vão mudando, né? Vocês sentem que hoje vocês fazem escolhas diferentes do que vocês fariam no passado? Ou o que mudou para vocês com todo esse autoconhecimento, né? Eu acho que eu fico mais perceptível aos pequenos detalhes. Eu sempre fui muito, se você me conta uma história, eu vou acreditar no que você me contou. Porque se eu te falo é a minha verdade, então pra mim todo mundo tá falando a verdade. Depois de passar por vários momentos, eu aprendi a ser mais seletiva, a prestar mais atenção nas ações do que nas palavras. Então eu acho que isso me trouxe amadurecimento. Hoje eu consigo, não, calma, não tá condizendo com o que tá falando. Então acho que a maturidade me trouxe isso. Então, eu consigo perceber mais fácil as coisas. Para não passar por certas situações novamente. Então, a maturidade vai alertando mais, né? Eu acho que a gente aprende também a ouvir mais. Também. Né? A deixar o outro falar para depois reagir. Eu acho que isso é muito importante. É uma coisa que a gente só aprende com a maturidade. E depois também de se conhecer melhor, né? A gente se torna menos reativa. Sim. E isso muda Mais muito, analítica. né? Mais analítica. Observa, deixa, né? É bom fazer a gente analisar com mais cautela as coisas, como você falou, para não reagir tão impulsivamente. Mas isso Sim. vem do desenvolvimento emocional da gente, né? Você vai passando situações e aí você vai desenvolvendo isso e vai colocando isso em todos os pontos da vida da gente, tanto no relacionamento quanto profissional. Eu sempre fui muito reativa, hoje eu sou mais tranquila. E outra coisa que eu pensei, fiquei ouvindo você falar, essa transição do casada para solteira, essa maturidade, o que mudou, como eu ajo hoje diferente. Eu volto naquilo que a doutora falou, de conhecer, já saber o que gosta, já saber algumas coisas, mas daí a gente vai se jogando e permitindo, isso aqui eu gostei, fazer esse tipo de social faz muito bem, receber aquele grupinho em casa, tomar alguma coisinha, que gostoso. Então, a gente fica com a maturidade de falar, não, isso eu não vou. Isso eu não quero, obrigada. Que antes você não pode responder só por você. Você éramos dois. Então, tem que ter ceder de um lado. E essa maturidade da independência, da solteirice, faz, pelo menos a mim, fez com que eu apenas faça o que me convém. O que é satisfatório, o que é gostoso. Desde tudo, gente. Lugares, reuniões, pessoas, passeios, viagens, o que quer que seja. Eu só vou onde realmente me faz bem. Um pouco egoísta? Não sei. Mas essa solteirice trouxe essa maturidade. Acho que a gente vai dando valor ao tempo, né? O tempo é uma moeda de troca que você o que realmente faz bem. Eu não não quero ir volta naquele mais. boteco que a doutora falou anteriormente. É. Eu não gosto daquele boteco. Agora não precisa ir mais. Eu acho que a faz gente o que aprende a gosta falar só. não, né? Exatamente. Aprende a falar não e você aprende a impor limites. Valorizar o tempo da gente, que é tão Isso. corrida as coisas. A gente vai aprendendo também a colocar cada um no seu lugar, Exato. né? Eu acho que isso também é uma coisa muito importante, né? A gente vai se deixando levar, falando tantos sims e se perdendo. E quando a gente começa a aprender a falar não e a se posicionar, a gente libertador, coloca cada um no seu lugar, né? E não ofende ninguém. Sim. Apenas ficamos bem com o que gostamos de fazer, falar, ir. Para mim é renovador.
E aí bate no que Descobrir o você que falou. gosta. E é difícil ter alguém ali. Tem que ser muito bom, porque senão não vale a pena. Precisa agregar muito. Né? Precisa agregar. Achar Essa- a régua. A régua, olha a régua, olha a régua. Ó, Larissa. Senão, Não, né, Lisa? não, só um pouquinho também. Aqui. Essa Me questão. brincam muito disso de... Você não quer nada com nada, amiga. Você não quer, né? Conhece pessoas maravilhosas, você não quer nada. Aí esses dias, descreve, então, como você que gostaria, né? Eu falei, alguém igual a mim, de verdade, nessa... Uma Lisa, Um- Lisa é, na versão que é, trabalhando, masculina. sendo fiel, cheiroso, Divertido, gostando de alegre. viajar. que gosta de ir pro pagode, dançar. É, assim... Os opostos se atraem por aí. Tem que ser parecido. Eu acho que o oposto é muito difícil de conviver. Tem é isso que eu ia falar, né? Tem esse mito, né? E muitas vezes sim, porque eu olho no outro que eu gostaria de ter ou de ser, né? E muitas vezes não consigo. Então aquilo me faz admirar. Nossa, eu gostaria de fazer daquela forma, eu gostaria de ser assim ou assado. Então atrai. Mas a convivência do dia a dia não adianta só a atração, né? Precisa ter a compatibilidade. Precisa ter. E aí, neste caso, para a convivência ser duradoura e saudável, parecidos. os iguais se atraem. Tá. Né? Então, que é um pouco do que a Lisa está acredito falando. nisso. Então, assim, não adianta eu gostar de jazz e namorar alguém que gosta de funk. Não, Não sério, vai, vai não dar vai rolar. Não As vai, primeiras né? vezes a gente pode abrir mão, depois não vai mais. Né? Pro convívio não, Não vai vai. mais, né? Não vai. Sim, essa questão do empoderamento feminino e também de isso às vezes, Pri, cria barreiras também, né, para a mulher, porque assim a gente se empodera até pelas questões da vida, né, de ter que lidar com situações, então a gente vai criando uma casca dura aí, digamos, né, e isso vai depois criando algumas barreiras, porque a gente vai perdendo talvez a delicadeza, a doçura que é nossa, né? Como que a gente pode conseguir mesclar isso? Eu acho que isso vem muito por causa da defesa, né? As mulheres, elas criam uma defesa de não vou machucar mais. Então, deixa eu colocar uma barreira aqui, Verdade. né? Então, eu acho que por isso que fica muito duro, né? A partir do momento que a gente consegue ler mais o outro, eu sempre costumo dizer que assim, a hora que eu estou conhecendo alguém, eu não estou numa vitrine, né? A sociedade sempre colocou a mulher numa vitrine. Vou ser escolhida. Então a gente se produzia, a gente se posicionava para ser escolhida. E hoje em dia não. Então eu costumo dizer que assim, a hora que você vai conhecer alguém, você vai analisar currículo. Aqui todo mundo é empresária, né? A gente comentou Se sobre vocês forem contratar alguém para gerenciar a empresa de vocês vão analisar o currículo, ver as experiências anteriores, ver a formação da pessoa, ver o que a pessoa fez e fazer um teste de 3 meses de experiência para ver se essa assim mesmo, pessoa se legal. encaixa na empresa. Deu bom, né? Performou na minha empresa, né? Aí eu dou continuar, assino a carteira ou não, né? Então eu acho que tem um movimento muito forte disso, gente, se na empresa nós faríamos isso, e a empresa se quebra, depois se levanta, se renova e tudo mais, você imagina na nossa vida. Não, a gente vai aceitando, né? Então eu acho que isso é muito complicado. E é exatamente aí que entra, Tati, olhar o currículo e entender que função que eu quero que ele exerça. Né? Ele E tá aí apto é que pra eu isso? entro. Vai que não tá, né? Exato. E aí é que eu entro na função do feminino, Sim. né? E ele tem que entrar na função do masculino. Porque, na verdade, uma relação, para ela fluir, ela precisa desses dois polos. Então, para eu analisar o currículo, eu preciso deixar esse espaço. E também muito aquilo que você falou agora. Agora tudo faz sentido. Que o que a gente pontua que gostaríamos, se porventura, né, surgir alguém, um cavalheiro no cavalo branco, você disse que nós temos, tipo, questões que gostaríamos que a pessoa fosse assim, assim, mas a gente tem que entregar também. Tem que estar pronta para receber. É aqui a Oferecer, compatibilidade sim. em tudo. Eu queria uma pessoa assim, mas eu tô entregando isso Essa também. pessoa, como ela vai querer que eu seja também. É. Pra atrair o que a gente quer. Sim. E para vocês hoje, o viver bem significa o quê, Lisa? Viver bem. Pra mim, vou repetir o que eu falei, porque
é o que eu estou vivendo. Viver bem é fazer, ir, falar, estar somente com coisas que eu gosto, que me faz bem, que me cativam. Para mim tá sendo isso. É resumidinho, só fazer o que é viável, aquilo que é satisfatório. Aí eu já estou vivendo bem. E eu penso que, né, Pri, a gente tá aqui falando de solteirice e tal, mas eu acho que tudo isso se aplica à vida da mulher casada também, porque você mesma é casada, e eu acho muito bacana o seu casamento. E tantas mulheres casadas vivem muito bem com o marido, tem uma relação de reciprocidade bacana, né? Não é um ódio à solteirice, não. Eu acho que é importante a gente frisar isso, porque é uma questão de você estar em relacionamentos onde você é respeitada, onde você respeita, onde você tem troca, né? Tem isso também, né, Pri? Total. Na verdade, eu sinto que assim, né? Você estava perguntando, né? O que é importante, né? Só veio na minha cabeça assim, ser autêntica, né? Porque eu acho que a autenticidade traz isso, sim, traz a liberdade, doutora. traz o empoderamento, traz... E se você é autêntica em uma relação e você é acolhida por isso, Vai dar certo. perfeito, vai dar certo. Não precisa fingir. Né? Isso. Sim. E você acha, pra você, assim, Larissa, o que significa viver bem? A mesma pergunta que eu fiz pra Lisa hoje. Eu ter paz de espírito, sabe? Saber que tudo que eu tô fazendo tá dentro daquilo que eu acredito. Eu sou uma pessoa que vive dentro do que acredita. E se eu sair fora disso, eu não me sinto bem. Então, independente se dentro de um relacionamento ou não, tem que ser vivido dentro do que eu acredito, do que eu acho correto, do que eu acho certo. Então, hoje eu vivo bem. E pra mim ter um relacionamento é muito do que a gente já conversou aqui. Tem que vir pra agregar, porque eu já tenho uma sobrecarga de várias coisas. E se eu tiver uma pessoa que seja mais uma sobrecarga, eu não quero. Então, viver bem é ter paz, é fazer o que eu gosto, chegar na minha casa, tá com meu filho, eu tenho essa liberdade, ele tem 18 anos, então ele é minha companhia. Eu não me sinto sozinha. Chego lá, ele tá lá. A gente conversa e ele vai tocar violão pra mim. Então, eu não tenho essa solidão da presença de alguém, porque eu tenho ele comigo ali. Então, ele é muito parceiro. E aí, eu me sinto em paz. Então, eu acho que hoje eu não me veria com um relacionamento que não fosse pra agregar a isso. E também, tendo filho, precisa ser de uma forma muito bem pensada, né? Porque eu não quero trazer alguém ali pra nossa relação pra prejudicar nem a mim, nem a ele. Então, eu acho que é ter paz, ter certeza daquilo que você tá construindo, que eu quero pro meu futuro. Então, eu acho que mais em relação a isso mesmo. E você acha, Pri, assim, que alguns pilares são importantes para esse autoconhecimento e a gente chegar nesse ponto de tipo, se for para vir, tem que vir para agregar, eu não aceito qualquer coisa, por exemplo, como as questões de espiritualidade, de saúde física também, de autoestima. Sim, total, eu vejo muito isso. Então, assim, eu acho que primeiro autoestima, né? Inteligência emocional, entender o que eu tô sentindo, por que eu sinto, quais são os meus gatilhos, porque tem muita mulher que vivenciou experiências muito negativas, agressivas, e não conseguem se abrir para o novo, né? Então, inteligência emocional acho que é muito importante. E eu acho que quanto mais poder a mulher sente que ela tem, né? Então, o físico, o espiritual, né? O próprio financeiro, né? Eu acho que mais dá uma sustentação para ela falar, cara, é isso aqui que eu quero, né? E agir de acordo para poder atrair, né? Então, eu acho que a mulher, ela tem que realmente se cuidar, ela tem que sair da postura de vitrine, ela tem que se cuidar para que ela possa, né? O jardim bonito, ele atrai né? Sim, as borboletas, Verdade. né? E qual que é o segredo para vocês para aproveitar plenamente essa fase da solteirice? O que vocês Acho que é acham, assim? autoconhecimento. Saber o que a gente já comentou, saber o que quer e o que não quer. Quando você sabe o que quer, você vai aproveitar com tranquilidade. Eu saio com minha família e eu sou solteira, tô todo mundo de casal. Eu fico muito bem. Fico super tranquila. Então, isso não é um problema pra mim. Já foi, hoje não é mais, porque eu tenho autoconhecimento de viver aquele momento sem colocar nenhum peso sobre isso. E eu já tenho amigas que colocam, mas não vou, tô sozinha. Eu vou tranquilo. Acho ótimo. Convidou, tá indo. Tô indo. Eu acho que é uma fase, né, gente, que a gente tem uma liberdade de... eu lembro, assim, uma das coisas que mais eu me senti liberta, né, foi quando eu peguei um carro e saí dirigindo para onde eu queria,
sem hora para chegar, para voltar, tem que sozinha, avisar, sem pra avisar. E essa É sensação libertador. dessa liberdade, ela tem um preço muito alto, né? Ela tem um preço muito alto. Então, eu acho que por isso que a gente às vezes vende uma imagem de que a liberdade, tá bom aqui, eu quero Pra ficar qualquer aqui, um, né? pra qualquer Não é para qualquer um. Não é. Não. Não é para qualquer um. E assim, eu admiro também quem, às vezes, quem fala, não é para mim e eu quero continuar casada, mesmo que não seja tão bom né? assim, porque é uma Sim. escolha. Sim. Concordo. Mas ela tem um preço alto demais pra gente abrir mão por qualquer coisa, né? Digamos assim. E eu acho que o segredo para aproveitar essa fase da solteirice aí é exatamente se conhecer, se cuidar, né? Estar voltada para si mesmo, né, Pri? Sim. É um pouco disso também, né? Muito, porque o autoconhecimento é que traz realmente a essência para a felicidade. Né? Então, como é que eu vou ser feliz com o outro se eu nem... Aí o tempo também é Consigo todo da mesmo. gente, né? É a tal da autenticidade. A né, autenticidade. doutora? A autenticidade. A gente descobre, como a Lari falou, o que eu gosto, o que eu não gosto. E conduz a vida já determinando, sabendo, isso aqui não gosto, então eu nem vou para esse lado. Tudo fica muito Você começa a se gostoso. respeitar mais. Sim. Né? Colocar limites. E aí Isso você vai. como ser humano Sim. individual. E eu acho que independe de casado ou solteiro, mas a gente começa a ter essa visão de querer apenas fazer o que gosta nessa posição de solteira independente. Porque agora eu posso só fazer o que eu gosto. Porque o Eu não relacionamento preciso mais existe um ceder olhar pro nada. outro. Não né? percebe precisa que aí é que negociar. mora o perigo. E é aí que mora o perigo. Como assim? Exatamente. A Bom, gente se mima muito, né? Aham, O que é sim. ótimo hoje em dia, né? Mas É para abrir mão verdade. disso... Quero flores, compro flores. Vou Quero também. um Prada Paradox e Eu vai vou comprar amanhã. comprar. Então, exatamente. Bom, meninas, vamos chegando ao final aqui do nosso segundo episódio do Cá Entre Elas, né? Eu acho que esse tema da solteirice, como eu já falei, a gente traz, assim, eu quero trazer uma visão para quem está assistindo de que existe sim vida do lado de cá e ela também é boa, sim. né? Existe uma vida boa, Muito bom. existe uma vida que ela é boa também, Sim. né? Que a gente consegue viver bem, que a gente se reconstrói, a gente recomeça e que a gente dá conta não todo dia Sim. e que tá tudo bem também, né? Mas é um caminho, igual a Pri falou, eu até tinha escrito aqui, de reencontro com a essência. E isso é muito grandioso, né? Então, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui comigo, de vir se expor um pouco, né? Contar um pouco dos seus pensamentos, das suas vivências, experiências. Eu sei que isso não é fácil, a gente se abrir, né? Mas eu acho que é muito empoderador para quem está assistindo lá em casa também, né? Com certeza. Para quem está lá em casa, às vezes pensando, o que eu faço da minha vida? Ou acabei de me separar, tô perdida aqui, ou então estou Achando que aonde perdeu não o quero sentido. mais ficar. Então, a gente traz as nossas vivências e mostra, acho que a gente consegue mostrar um pouquinho de que é possível. É Sim, possível com se certeza. reinventar Sim. assim, né? Às vezes a gente precisa se perder pra se reencontrar de novo. Sim. É E aí é o melhor exatamente momento, a gente isso. tá achando que tá perdendo e no final vê que não. Que a gente Exatamente. ganhou muita coisa. E aí, Pri, Libertador. quer deixar uma dica final aí, uma reflexão Eu final? acho que a autenticidade, né? Eu acho que é tudo. E lembrar sempre, né? Nós mulheres não podemos mais nos colocar no papel de vitrine, né? Nós temos que começar a analisar esses currículos e entender, essa pessoa se encaixa, essa pessoa atende, né? Que função que eu tô deixando, que espaço que eu tô deixando na minha vida para essa pessoa, ter consciência disso e enxergar se essa pessoa cabe ali naquele espaço que eu tô Sim, deixando, sim. né? Eu acho que essa é a maior dica para esse movimento. E ser solteira é bom também, né? É bom, Como a Tati né? falou, a gente tá vivendo isso. Estamos aqui, lindas, maravilhosas. Mas, como eu falei no início, acredito ainda, muito ainda, na instituição do casamento, sim. Porém, contanto, independente do status civil, falei hoje ainda, minha manicure, o que eu entendi pra vida, viva bem,
Viva feliz. Aí independe de solteiro ou casado. Independente. Só buscar ser feliz sendo autêntica é a única fórmula, né, doutora? Para você saber o que te faz bem, é se você expor a autenticidade, expor o que gosta, fazer, sentir. Então, independente, seja feliz. É isso, meninas. Mais uma vez vou agradecê-las. Obrigada, Larissa. Obrigada, Eu que Lisa. agradeço, Obrigada, Tati. Pri, Eu pelo seu olhar agradeço. técnico aqui, que faz toda a diferença, né? Bom, gente, vou terminando mais um episódio. Fiquem aqui às quintas-feiras para assistir o Cá Entre Nós. Me acompanhem no Instagram, Tati_Gibertoni, né? Sugiram temas, sugiram novas convidadas, né? Conversem com a gente, troquem experiências, façam perguntas, o que vocês quiserem trazer para cá. Quero agradecer demais as minhas apoiadoras, né? Lorali, que completou meu look, L'Atelier, a Fran com as flores aqui, o arranjo floral maravilhoso, né? Também a Rosângela com as lembrancinhas que eu vou dar para vocês mais tarde. E terminar com uma frase que é um pouco quase o que a Larissa falou, para a gente terminar aqui esse episódio. A gente precisa morrer de vez em quando para descobrir pelo que está vivendo. Bom, meninas, até mais. Espero vocês na próxima. Beijo. Tchau, tchau.